e já é o Power BI se preparando para aquilo que a gente viu de inteligência artificial criando o painel para a gente, né? De certa forma, aqui eu já tenho inteligência artificial aplicada ao visual, né? Porque eu adicionei os dados, pedi para ele me sugerir e ele me trouxe. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Power BI, hoje para mostrar a nova interface do Power BI versão 2023, que tem um monte de recurso legal, uma forma diferente de construir visuais e já tem inteligência artificial embarcada para customizar visual e para criar a fórmula DAX. Bora lá ver comigo? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, né, a gente vai mostrar aqui a nova interface do Power BI, né, a interface 2023. Tiveram algumas mudanças na hora de construir um dashboard, eu queria mostrar isso para vocês aqui na prática. Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês já veem a minha tela do Power BI, como eu disse para vocês, né, quero mostrar essa nova interface do Power BI 2023, né, mudanças. A gente teve umas mudanças bem significativas na forma de construir painéis, e eu queria mostrar para vocês isso na prática, tá bom? Primeira coisa aqui, ó, na aba de reporte, exibição do relatório aqui, ó, quando você passa o mouse, tá vendo? Do lado direito, geralmente a gente via essa aba de filtros, aí a gente tinha aquela aba onde tinham os dashboards, e embaixo dos dashboards as customizações e depois uma aba de dados, né? Reparem que agora ela sumiu, e aí esse painel aqui, ó, alternador de painel, ganhou um sinalzinho de mais, ou você pode vir aqui na abinha de exibição e funciona da mesma forma, mas aqui a dinâmica é a seguinte, ó. Agora a gente precisa clicar no mais e aí nós vamos colocar o que queremos mexer nesta parte da direita. Então, por exemplo, se eu quiser voltar ao formato antigo do Power BI, eu venho aqui, coloco essa flag de dados, ele bota esse banquinho de dados aqui. Personalizar os relatórios é essa aba de formato, tá vendo? Então, aqui eu tenho indicadores, o seleção, que eu já tinha, né? E o segmentação de dados, que eram coisas que a gente conseguia colocar aqui na abinha de exibição, a gente ia clicando e colocando essas opções também, tá? Só que ao invés de aparecer horizontalmente, como era antigamente, agora ele aparece aqui nessa vertical. Se eu deixar só esses dois, pessoal, eu fico no formato padrão, quer ver, ó? Vamos pegar um conjunto de dados exemplo, só para vocês verem isso na prática. Vou pegar aqui essa aba de Financial mesmo, colocar aqui em carregar. E aí a gente vai explorar junto, tá? Como é que funciona. Ó, os dados foram trazidos, então eu tenho a aba de dados aqui, que é essa abinha nova que eu coloquei, tá vendo? Eu consigo ver. E aí eu tenho essa aba de formato, ó. Na aba de formato, eu tenho todas as visualizações que eu queira... Visualizações não, desculpa, aquelas configurações que antes eu fazia. Então aqui é aquela aba de configurações de tela. Então eu quero mexer na tela de fundo, por exemplo, eu venho aqui nas configurações. Então aquela parte de configuração geral do painel tá aqui nessa abinha de formato, tá bom? Se você quiser inserir um visual, pessoal, a dinâmica agora é outra, ó. Você precisa selecionar um visual aqui do lado direito, do lado esquerdo. Que lado direito? Tô muito doido. Aqui, ó, na página inicial você tem os visuais aqui, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai clicar, por exemplo, quero colocar um gráfico de barras empilhadas. Eu clico aqui, o Power BI adiciona esse painel, esse gráfico aqui, do lado esquerdo. E aqui eu vou inserindo os dados. Então, eu posso clicar, ó, vir aqui e arrastar. Então, no eixo Y, eu quero colocar as datas. Ó. Vou pegar a hierarquia e vou colocar os meses. Arrasto e solto aqui. Ou clico nesse botãozinho, tá vendo? No eixo X, eu vou colocar a soma de vendas. Perfeito, ó. Agora, pessoal, eu tenho o eixo Y com os meses, a soma de vendas. Se eu quiser mexer no eixo, a gente tem que vir aqui, ó, nessa opçãozinha, nesse botão lateral. E é aqui que nós vamos editar esses detalhes, tá vendo? Ó, então, ao invés de soma, da agregação soma, eu quero que você pegue a média. Não, eu quero que você pegue para mim o valor mínimo de cada mês, ou o valor máximo. Então, a agregação agora veio para esse lado, para esta parte aqui do Power BI, tá vendo? Então, nós editamos por aqui. Agora, eu quero editar a cor do visual, os detalhes desse visual. Como é que eu faço? Ou eu clico aqui, para remover ou adicionar elementos visuais, tá vendo? Ó, eu posso clicar aqui, ou eu venho aqui do lado direito, ó, na parte de formato,
E aí agora esse formato, ao invés de ser a tela geral, é o formato do meu painel, tá vendo? Então eu tenho o título, eixo Y, eixo X, eu volto a ter aquele detalhe como era antigamente, né? Como a gente já é acostumado a mexer no Power BI, tá vendo? Então o formato fica aqui do lado direito. Agora vamos mexer nessa parte aqui, ó, nesse botãozinho a mais que ele criou, tá vendo? Ele cria os dados aqui. Então aqui eu adiciono, ao invés de eu colocar aqui embaixo, que aqui em cima eu tinha todas as visualizações antigamente, aqui embaixo eu adicionava os dados, arrastava, né? Agora a gente cria visual a visual, a gente vai inserindo os dados e vai tendo a dinâmica dentro deles. Por que isso, pessoal? Porque aqui, ó, eu já consigo usar, por exemplo, sugerir um tipo, tá vendo? Pelos próprios dados que a gente colocou, se eu clico em sugerir um tipo, o Power BI adiciona um outro formato. Ó. Ele automaticamente mudou aquele gráfico de barras para um gráfico de linhas, porque a inteligência artificial por trás do Power BI entendeu que ao invés de um gráfico de barras, como eu estava falando de uma evolução das vendas, faz mais sentido um gráfico de linhas e já mudou para um formato melhor. Então isso aqui ajuda muito a gente no processo de construção do nosso painel. Muitas vezes a gente ficava na dúvida, né? Qual é a melhor visualização para eu mostrar esses dados? Você pode vir aqui, por exemplo, ó, eu vou criar um do zero, tá? Só para vocês verem essa dinâmica novamente. Eu vou deletar isso aqui. Então eu vou fazer de novo, vou vir aqui em cima, vou adicionar uma tabela. Então a parte dos gráficos que ficavam aqui, agora estão aqui em cima, tá, pessoal? A gente insere por aqui. Então eu vou pegar aqui uma tabela, ó, vou jogar ela a tela inteira. E vou colocar os dados dentro dela. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicione dados, aqui do lado direito, tá vendo? E vou adicionar, vou clicar nos meus dados aqui. Eu poderia ou por aqui, ou clico aqui, do lado direito e arrasto. Aí fica ao seu critério o que você acha melhor. Por exemplo, ó, eu vou só clicar em Sales, vou clicar em COGS, vou clicar em Country, vou adicionar tudo isso na minha tela, tá? Na minha tabela. E no mês, beleza. Então eu tenho aqui, ó, soma de venda, soma de COGS, o país e o mês. Perfeito. Se eu vier aqui agora nessa parte do visual e clicar em sugerir um tipo, vamos ver o que o Power BI me sugere para esses dados que eu coloquei. Olha só o que ele fez. Ele criou uma tabela dinâmica, uma matriz, onde eu tenho a visão do país, e aí dentro do país eu abro os meses. E eu tenho a soma de vendas e a soma do COGS, tá vendo, pessoal? Que legal! Então, ele mesmo sugere um melhor visual para você trabalhar seus dados. Isso aqui é bem interessante e já é o Power BI se preparando para aquilo que a gente viu de inteligência artificial criando o painel para a gente, né? De certa forma, aqui eu já tenho inteligência artificial aplicada ao visual, né? Porque eu adicionei os dados, pedi para ele me sugerir e ele me trouxe a melhor sugestão para apresentar esses dados que eu escolhi. Se eu quiser modificar, eu posso vir aqui, ó, e selecionar por aqui o que eu quero trabalhar, tá vendo? E posso adicionar novos elementos clicando aqui nos 3 botões, obter mais visuais e importar da loja do Power BI, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então aqui já fizemos uma edição, agora eu quero mostrar para vocês essa parte de adicione ou remova elementos visuais, mais uma novidade da interface, né? Então, como é que eu adiciono? Ó, eu posso vir aqui e colocar, adicionar o meu visual, subtotais da coluna, subtotais de linhas. Eu posso clicar em mais opções. E aí nos mais opções, ó, ele já me traz a aba do formato. E aí eu consigo ir habilitando coisas a mais, tipo um título ou outras coisas que eu queira colocar nesse visual, tá vendo? Ó, quando eu tiro aqui, eu posso remover os subtotais. O que são os subtotais de coluna? Quando eu clico no mês, ele vai me trazendo uns subtotais. Deixa eu ver se ele tá fazendo esses subtotais aqui todos. Ó, eu tenho um total geral e eu tenho esses subtotais por país. Deixa eu ver aqui. Quando eu clico em subtotais de colunas. Power BI, Power BI. Não me trola ao vivo para todo mundo. Aqui, pessoal, ele não tá adicionando muita coisa não, ó. Deixa eu clicar aqui, ó, remover. Na verdade, ele não está fazendo uma adição de grandes valores nos subtotais, não. Então, ele está fazendo só a questão dos subtotais de linhas mesmo, ó. Que são esses valores aqui, ó, 25,029, tá vendo? É uma soma.
Se eu tirar os subtotais de linha, eu tenho só os valores de cada mês, mas eu não tenho sumarizado, por exemplo, Estados Unidos. Eu não tenho sumarizado, por exemplo, Canadá. Eu vou ter só os totais mesmo da coluna quando eu tiver com isso minimizado, tá vendo? Quando você expande, ele vai removendo. Se eu tirar os subtotais de linha, ele vai removendo, ó. E só vai mostrando para as somas que eu quiser na mexida, tá bom? Vamos mudar aqui o visual, vamos ver essa parte de adicionar ao seu visual por outro gráfico, ó. Então eu vou colocar aqui um gráfico de barras de novo. Eu vou vir aqui nos meus dados, eu quero sales, eu quero mês e eu quero que ele me sugira. Ele vai transformar em linha. Ótimo, transformou em linha. Vou vir aqui no botãozinho adicione ou remove elementos visuais. Controle de, ó, no gráfico de linha eu já tenho muito mais coisas, ó. Controle deslizante de zoom, para eu dar um zoom, tirar o zoom. Marcadores, ó, já por aqui eu já crio os marcadores. Os rótulos dos dados ou o rótulo da série, tá vendo? Ó, que ele me traz aqui que é a soma de vendas. Então por aqui a gente já tem uma prévia de coisas que podemos ir adicionando. Vocês lembram que antes, quando eu clico em mais opções, ele volta aquela aba de formato antiga. Lembra que a gente tinha que ir flag a flag, removendo cada issue, cada detalhe nas flags? Agora nesse botãozinho de adicione ao seu visual, você já vai removendo automaticamente, sem precisar ir para a aba, porque antes a gente ia, habilitava flag e customizava, habilitava flag e customizava. Agora a gente já tem esse adicionar elementos num clique. Então, clicou, ele já adiciona, tá bom? Então, a dinâmica mudou um pouco na construção de visuais, beleza? Uma outra coisa, pessoal, que vai ter, eu já falei para vocês dessa parte de sugerir visual, que é muito interessante, né? Que já tem a IA começando a aparecer. A gente vai ter também aqui, ó, em medida rápida, já começa a surgir a opção de trabalharmos, além de cálculos padrões, que antes a gente, na medida rápida, ele abriu uma janela. O Power BI abriu uma janela e você construía. Agora você tem os cálculos aqui, para você construir, tá vendo? Selecionando previamente. E notem que aqui na direita já aparece sugestões com Copilot, tá vendo? Então, usando já o Copilot da Microsoft para trabalhar essas sugestões de DAX, para construir medidas rápidas para você com Copilot, tá bom? Aí, pessoal, para isso funcionar, o seu administrador da sua empresa tem que habilitar o PNR aqui, ó, o PIR, para que o recurso funcione, que é habilitar o suporte para perguntas e respostas. Aonde a gente habilita isso? Se você tem um administrador de empresa, é ele que vai habilitar. Se você é o próprio gestor do seu Power BI, você vai vir aqui em arquivo, vai vir aqui em opções e configurações, opções. O Power BI vai abrir esta janela, olha só. E aí aqui nessa janela a gente vai ter a opção de perguntas e respostas. Deixa eu só ver aonde que ela vai estar. Só um minutinho. Aqui não. Eu vou junto com vocês encontrar. Ó. Parâmetro, fórmula não, direct query não, script R, Python, aqui é habilitar scripts, não é o caso. Segurança, não vai estar, privacidade, configurações regionais é o que a gente faz para mudar o idioma, já mostrei aqui no canal. A gente vai ter diagnóstico, vai estar aqui ó, em recursos de visualização. Dentro de recursos de visualização, você vai ter esse aqui, ó, PIR para bancos de dados com conexão dinâmica, tá vendo? Você tem que habilitar essa opção. Vocês estão vendo que eu tenho a opção habilitada, mesmo assim o meu Copilot não funciona. Por quê? Porque eu tenho um administrador da empresa que não habilitou esse PIR para toda a minha organização, tá bom? Uma vez que isso esteja habilitado, na sua organização como um todo, garanta que dentro do seu Power BI você tem esse PIR aqui instalado, tá? É habilitado aqui.
Quando isso estiver habilitado, você dá um OK e o Copilot passa a rodar dentro da sua organização. Você já vai conseguir usar o Copilot dentro do Power BI. Ainda não tem um Copilot para você dar um comando, né? Cria para mim um dashboard de vendas, mas já tem aquele sugerir visual que é muito bacana e já tem Copilot para mexer com fórmulas DAX, beleza? Então essa é a nova interface do Power BI 2023. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouco da nova interface do Power BI, que eu ajude vocês a construir seus painéis, né? Porque a Microsoft costuma mudar tudo de repente, né? Um dia a gente tá usando de um jeito, aí faz um download, já é todo diferente. Mostrei para vocês as principais mudanças na parte de criação de dashboard. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo para quem você acha interessante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.